Então, muito bem. O que a gente vai falar hoje, então, é começar o 6.2.2, que é a interpretação física que é chamado de correntes de magnetização. Então, como a gente viu, o campo magnético produzido por um material magnetizado, ele é idêntico, né, ao campo que seria produzido por uma certa distribuição de correntes, chamada correntes ligadas, né, que é a nossa corrente J mão, que é dado pelo rotacional G mão, e pela nossa corrente, densidade de corrente superficial Km, que é igual a E mão, produto vetorial, com o versor normal à superfície. Mas a pergunta é como é que essas correntes elas surgem fisicamente, tá certo? Da onde vem a origem dessas correntes? Então, para a gente entender isso aí, a gente vai analisar essa figura aqui, ó. Então, vamos começar com esse cara aqui, ó. Então, muito bem, ó. O que a gente observa aqui é que todas as correntes internas, tá certo? Se você olhar, você vê que a gente está considerando esse material uniformemente magnetizado com os dipolos aí, inúmeros dipolos representados por espiras minúsculas, tá certo? Como se fosse aí cada uma dessas espiras um certo átomo aí com seu spin e sua órbita, né, seu elétron orbital aí. Então o que a gente observa é que todas as correntes internas, ou seja, as que não estão na superfície, elas se anulam uma a uma, tá certo? Então se você olhar aqui, ó, você vê que essa aqui está numa direção, ó, aí você tem uma outra aqui que está na direção oposta. Você tem essa aqui numa direção e você tem a outra na direção oposta. Você tem essa numa direção e essa que você tem na direção oposta. Então, para a par ali, essas correntes elas vão se cancelando internamente. Porém, na superfície aqui você não tem ninguém que cancela essa aqui. Você não vai ter ninguém que cancela essa aqui. Você não vai ter ninguém que cancela essa, nem essa, tá certo? Na superfície. Então, o fato de não existir na superfície ou na beirada do material espiras adjacentes faz com que então apareça aí uma corrente líquida nessa superfície. Então, o resultado acaba sendo equivalente a uma única corrente I que flui pelo contorno, tá certo? Então, no final das contas, o que você tem aqui é algo desse tipo aqui, ó, uma corrente que acaba então aí fluindo aí somente pela lateral, tá certo? Por quê? Porque as internas, as adjacentes, elas vão se cancelando. Mas a grande pergunta, né, o que é essa corrente em termos dessa magnetização, né? Quer dizer, da onde que a gente tira esse resultado aqui e esse resultado aqui? Então, como é que isso funciona? Então, vamos supor que cada uma das minúsculas espiras elas possuem uma área A e uma espessura T, tá certo? Então, cada uma dessas espirinhas aqui, ó, elas vão ser representadas como se fosse por uma pequena espira, como essa aqui, ó. Tá certo? Então, basicamente, cada uma das minúsculas espiras tem uma área A, tá aqui, e tem uma espessura T, tá certo? Em termos da magnetização E-mão, o seu momento de dipolo nada mais é do que E' igual a E-mão, vou pegar o módulo aqui, A vezes T, tá certo? Visto que esse E-mão nada mais é do que a magnetização por unidade de volume, tá certo? Então
magnetização por unidade de volume, se você multiplicar pelo volume, você tem então a magnetização de um único dipolo aí, tá certo? Em termos da corrente circulante, I, o que a gente tem é que esse momento de dipolo, como a gente já definiu antes, ele pode ser escrito, M pode ser escrito como, vendo a própria definição dele, o M é igual ao I vezes essa área, tá certo? De forma, então, que se a gente relacionar esse termo com esse termo aqui, o que a gente vai ter aqui, IAT é igual a, IA, né, que é o que está aqui, ó, IA, é igual a emão a T. O que implica, então, implicando em um Izão, que é a minha corrente aí, igual a emão T. Tudo em módulo, tá certo? Então, a densidade superficial de corrente nada mais vai ser do que, se a gente quiser a densidade superficial de corrente, a densidade é então nada mais do que K emão vai ser igual a I. Se você se lembrar, era corrente dividido pela espessura da fita. Você lembra que era uma fita de corrente, você tinha uma espessura que nada mais é do que o meu T, né? Então, o I sobre T me dá minha densidade superficial de corrente, que por sua vez, então, dá igual ao meu módulo de emão. Ok? Finalmente, na forma vetorial, a direção de km na forma vetorial, a direção de km é dada por nada mais, nada menos do que o meu km, então, igual ao meu emão, produto vetorial, com o meu n inversor. Basta você tentar aqui, tá vendo? Você tem o m para cá, você tem a minha direção n inversor aqui, tá certo? Quando eu pegar o m produto vetorial com n, eu vou ter aqui algo perpendicular a emão e enão, que vai me dar exatamente a direção do k. Então, o módulo do k é igual ao módulo do emão, mas a direção dele pode ser representada, então, pelo produto vetorial de m com o n inversor, tá certo? Note que a expressão também mostra que não há correntes na superfície superior e interior, tá certo? Você não tem aqui, ó, corrente nem aqui nessa superfície, nem na inferior, tá certo? Porque nesse caso o emão é paralelo ao n inversor, tá certo? Se você olhar aqui, ó, o meu n inversor está aqui, ó, na superfície superior, então ele é paralelo, você não tem aí uma densidade de corrente, ela está ali simplesmente na lateral ali do meu condutor. Muito bem. Além disso, é importante enfatizar que nenhuma carga individual percorre a superfície toda do material, certo? Porque a gente tinha falado aqui, você não tem uma carga livre passeando por toda a superfície ali, tá certo? De fato, cada carga se movimenta apenas em uma espira minúscula, dentro de um único átomo, tá certo? Então esse cara aqui, como eu disse, representa aí um único átomo que contribui aí de uma forma líquida, dando um efeito líquido, dado por uma corrente, então, macroscópica que circula no objeto magnetizado, tá certo? Então, novamente, apesar de você não ter aí um movimento
né, o movimento eletrônico, né, ela está sempre preso ao átomo, mesmo assim aparece um efeito líquido dado por uma corrente macroscópica que circula no objeto magnetizado, tá certo? Essa corrente então é chamada de corrente ligada, visto que a carga, né, está ligada a um átomo em particular e não é livre, como no caso usual, tá certo? Que a gente tem aí usualmente. Note também, no entanto, que essa é uma corrente perfeitamente genuína e produz um campo magnético da mesma forma que qualquer outra corrente, tá certo? Então, independente de ela ser uma corrente presa, ela produz aí o campo magnético como se eu tivesse efetivamente uma densidade de corrente superficial caindo. E quando essa magnetização não é uniforme, né? Então, o que acontece quando essa magnetização não é uniforme? Porque quando ela é uniforme, é que ela cancela para a par, tá certo? Se ela não fosse uniforme, esse cancelamento já não ia existir mais, tá certo? Então ia ser algo diferente. Então, a pergunta é, e para correntes, aliás, magnetização, não uniforme? O que acontece nesse caso? Então, nesse caso, as correntes internas elas não vão mais se anular, tá certo? Então, vamos ver a figura aqui em questão aqui, para a gente poder entender um pouco melhor. Essa figura aqui é importante para a gente. Nossa, muito boa essa ferramenta, né, professor? Muito boa essa ferramenta, com certeza. Então, o que acontece? Então, como eu disse, as correntes internas elas não se anulam mais, tá certo? Então, aqui vamos representar dois materiais, dois pedaços adjacentes de material magnetizado, tá certo? Então, a seta maior aqui, a seta maior indica uma magnetização maior. Então, você vê que são dois, a gente pode pensar em dois átomos adjacentes, tá certo? E, dado o deslocamento dy, né, nesse caso da figura A, por exemplo, você tem uma magnetização maior do que ao lado aí esquerdo, no caso. Então, na posição onde as superfícies se encontram, a corrente líquida na direção x ela pode ser dada da seguinte maneira. Ó. Então, você tem aqui meu Ix. Estou olhando a figura A, tá certo? E estou querendo entender a corrente na direção x. Ela nada mais é do que o mz y mais dy menos o mz em y, isso tudo multiplicado pelo meu dz, tá certo? Basta a gente olhar aqui, ó, igual estava aqui, tá vendo? Ó? Era ele vezes, ó, corrente era o emão vezes o t, tá certo? Onde o t era a espessura do meu bloquinho ali, exato. Agora aqui, ó, esse aqui, ó, se a gente olhar na componente x, que aponta aqui, ó, esse bloco em questão vai me dar, ou seja, esse que está localizado em y mais dy, vai me dar uma corrente que é mz, né, porque o m está aqui, ó, mz, y mais dy vezes o dz, certo? E o outro, esse aqui, é na direção contrária, porque ele está apontando aqui, ó, nessa direção aqui, esse primeiro bloquinho, certo? Por isso que tem esse sinal menos aqui. Tá claro? Consegue enxergar isso aí? Não. Uhum. Então essa é a corrente líquida produzida aí na direção x.
Muito bem. Então, novamente, só frisando, né, o MZY mais DY nada mais é calculado que nem foi calculado anteriormente, tá certo? Então, por exemplo, MZY mais DY, só para a gente refrazer aqui, é calculado pelo fato de isso aqui vezes A vezes DZ era igual ao meu Emin, que por sua vez é igual a IA, certo? Então daqui eu tiro, cancelando os A's aí, que o I é IMZ, Y mais DY vezes DZ, certo? Conforme está aqui. Isso do componente Y mais DY. Se fizer a mesma coisa para o MZY, você só precisa se atentar que a corrente está na direção menos X, que é por isso então que aparece esse sinal menos aqui. Muito bem. Então, agora, a gente tira daqui que meu del MZ, se atentando aqui, del MZ, del Y, por definição, o que é? Não é MZ de Y mais DY menos MZ de Y dividido por meu DY, não é isso? Delta Y. Não é isso? Que é basicamente a tangente, né? F de x mais delta x menos f de x dividido pelo delta x ali. De forma, então, que o meu EX, ó, se você se atentar ao meu EX, tá aqui, ó, o termo que aparece exatamente aqui, ó. Então, o meu EX, ele pode ser escrito como sendo del MZ del Y dy dz. Tá certo? Só peguei esse dy, joguei para cá e substituí ali na função. Tá claro isso aqui? Muito bem. Então, a densidade volumétrica de corrente, por sua vez, então, nada mais é do que a corrente por unidade de volume, que é, então, escrita... Aliás, corrente por unidade de área, né? J é corrente por unidade de área, tá certo? Então, meu Jx, ele é igual, só dividir por dy dz, é o del mz del y. Isso devido à magnetização em Z, tá certo? Mas você pode ter também uma componente da magnetização em Y, tá certo? Então, uma magnetização não uniforme em Y também contribui para a densidade volumétrica de corrente Jx aqui em cima. Na verdade é J irmão X, né? Também contribui, tá certo? Basta a gente olhar essa figura aqui, ó. Olha essa figura aqui, ó. Essa aqui agora. O que a gente tem aqui? Agora eu estou olhando um deslocamento aqui, uma magnetização. Ela está em Y, tá certo? Está aqui, ó, nessa direção, em Y. E você percebe que o MY de Z mais DZ aqui, esse cara aqui, ó, contribui para uma componente em X, na verdade para uma componente menos X, tá certo? Só você olhar o sentido. E o M de Y na direção Z contribui para uma componente em X. Então, da forma análoga, se você fizer os mesmos passos que a gente fez até agora há pouco, você vai encontrar que o seu J irmão de X é igual, agora tem um menos del MY del Z. Esse menos aqui é proveniente do fato que agora a componente Z mais DZ é que dá uma componente menos X. E aqui no caso era a componente Y e não
a y mais dy, que dava na componente x, tá certo? Então aparece sinal menos. Basta você fazer os mesmos passos. Então, esses são os dois termos que vão contribuir para a magnetização, para a corrente, densidade volumétrica de corrente na direção x, tá certo? No conjunto, se você tiver então uma magnetização não uniforme tanto em y quanto em z, o que você vai encontrar é que o seu J m de x, então, possui duas contribuições. Uma é dado por del m z del y e a outra é dado por menos del m y del z. Tá certo? Isso é a componente x, tá certo? Se você olhar, esse aqui é a componente x de um rotacional, tá certo? De forma que no geral, eu vou ter um J, então, que é igual a um rotacional de M. Tá certo? Então, esses dois aí, essa simples análise aí, mostra, então, da onde vem, oriundo aí, então, a minha corrente de magnetização, tanto volumétrica quanto a superficial. A superficial é direta, né? Você já consegue enxergar diretamente que o K ele é proporcional ao E-mão, e a volumétrica que você tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada, mas não é difícil de enxergar que uma magnetização não uniforme, então, dá origem aqui a uma densidade de corrente volumétrica. Tá certo? Muito bem, então essa basicamente é a origem desses dois efeitos. Muito bem, então dito isso, e agora se atentando para a expressão aqui, é conveniente a gente definir uma nova grandeza que é chamado o campo auxiliar H. Então o 6.3 aparece aqui finalmente o campo auxiliar H. E, como consequência, o 6.3.1 aparece a lei de Ampère em materiais magnetizados. Então, muito bem, como a gente viu até agora, o campo produzido por um material magnetizado é igual ao campo produzido pelas correntes de magnetização J-mão, que é igual ao nosso rotacional de E-mão, e o nosso Km aqui. Ele é análogo àquele vetor indução D, professor? Exatamente, é o análogo, você vai ver que ele é o análogo ao M vetor Enão. Sendo assim, né, qual seria o campo produzido pelas correntes de magnetização mais as denominadas correntes livres, tá certo? Então agora a gente vai unir tudo, que nem a gente fez no outro. Né? No outro a gente tinha também o rho-bound mais o rho-free, tá certo? Agora a gente vai então considerar o JM, né, que é a nossa corrente de magnetização, mais uma corrente livre. Qual seria o campo produzido por essas duas correntes? Então, a corrente livre, ela pode fluir através de fios que são incorporados à superfície magnetizada, tá certo? Então, você pode ter um cilindro magnetizado, eu vou lá e enrolo ali um filamento por volta dele, que eu tenho tanto magnetizado, mais uma corrente livre, tá certo? Nesse caso, como é que fica esse material? Também essa corrente livre pode ser devido a uma diferença potencial, se eu quiser também, não preciso pôr ali um filamento. Mas, de qualquer maneira, como é que pode ser expressa essa corrente total? Então, a corrente total, obviamente, vai ser então dado pela soma da corrente magnetizada mais a nossa corrente livre. Eu vou chamar de F aqui, mas eu vou pôr em português o nosso JL, que é uma corrente livre. Então, como é que fica a lei de Ampère
dessa forma. Então, a lei de Ampère, então, ela fica escrita, Ampère maiúsculo, ela fica escrita então como sendo 1 sobre μ0 rotacional de B igual ao J, que é o J total, que por sua vez vai ter o J livre, mais o J magnetizado. Agora, o Jm nada mais é do que rotacional de Emão, tá certo? Então eu tenho aqui 1 sobre μ0 rotacional de B. Ele é igual ao meu J livre, mais rotacional de Emão, ou, finalmente, ou, de uma maneira mais conveniente, rotacional de 1 sobre μ0 B menos Emão é igual ao J livre. Essa grandeza em parênteses aqui é que é denominada, então, designada pela letra H. Dessa forma, então, a gente tem que o meu H... Não quero vermelho, quero preto. O meu H é equivalente a 1 sobre μ0 B menos Emão, tá certo? De forma que a lei de Ampère em termos de H é escrita como a lei de Ampère fica então que rotacional de H é igual ao meu J livre. Ou na forma integral ainda, a integral de linha numa superfície fechada, uma linha fechada, curva fechada, é igual ao meu I livre envolto aí pela minha amperiana, onde esse IL aqui é a corrente total livre que atravessa a amperiana. Tem essas semelhanças, né, professor, que parece... O campo magnético e o campo elétrico eles são muito análogos, né? Só que tem que tomar os seus devidos cuidados, mas de fato eles são extremamente... Veja, se você prestar atenção, né, quando a gente vai mais para frente, você vai ver que a equação de onda que descreve o campo elétrico e o campo magnético é a mesma expressão. Então eles são de fato descritos pelas mesmas expressões. A equação de onda é idêntica. Então, o papel de H aqui na magnetostática é análogo ao de D, como você mesmo notou, na eletrostática, tá certo? Assim como o D nos permite expressar a lei de Gauss em termos da carga livre, apenas, o H aqui ele nos permite expressar a lei de Ampère em termos da corrente livre, tá certo? Sendo que a última é a que controlamos diretamente, tá certo? Vale frisar que a corrente H, que a grandeza H, isso é importante, presta atenção aí, que é bastante relevante, ela é de fato muito mais útil que a grandeza D, tá certo? Porque, por exemplo, na prática, trabalhamos com muito mais com a grandeza H e quase nunca com a grandeza D, tá certo? E o motivo é que para se montar um eletromagneto, por exemplo, a gente tem controle sobre a corrente livre que atravessa a bobina. E é ela que determina o H, ou pelo menos a integral de linha de H. No caso do B, esse também vai depender do material específico utilizado. Tá certo? Então, o H está diretamente relacionado com a corrente livre, que é o que a gente tem controle. Tá certo? Por outro lado, se a gente for trabalhar
e calcular um certo campo elétrico, nós não iremos, se a gente quiser criar um certo campo elétrico, nós não iremos, por exemplo, agregar diretamente uma certa quantidade de carga Q num capacitor de placas paralelas. Não é a carga Q que a gente tem controle. Em vez disso, o que a gente faz é aplicar uma diferença de potencial, a qual, então, é a grandeza que a gente tem controle, certo? É sobre a diferença de potencial que a gente tem controle, é essa que determina o E, tá certo? Então, a diferença de potencial, que é a grandeza que a gente tem controle, é a que determina o E, ou pelo menos a integral de linha de E. O D, né, por sua vez, ela depende dos detalhes do dielétrico, o que dificulta a sua obtenção direta. Certo? Então, experimentalmente, você tem controle sobre a corrente livre, logo é mais fácil você trabalhar com H, que é o que está relacionado diretamente com a corrente livre. E além disso, você tem um controle sobre a diferença de potencial e não da carga. Né? Quando você vai carregar um capacitor lá, você não vai colocando a carga. O que você faz? Você aplica uma diferença de potencial. Não é a carga que você tem controle. E a diferença de potencial ela está diretamente relacionada com o campo elétrico, né? E não com o D. O D, por sua vez, está relacionado com a carga, certo? Então note que se fosse mais fácil mensurar a carga ao invés da diferença de potencial, seria mais fácil mensurar e trabalhar com o D, ao invés do campo elétrico E, tá certo? Mas esse definitivamente não é o caso, tá certo? Então, é relativamente familiar trabalhar com H em contrapartida com o D, né? Devido a essas considerações puramente práticas, tá certo? Mas, em teoria, o H e o D, eles estão em pé de igualdade, tá certo? Então, o B está para o E, assim como o H está para o D. Porém, na vida prática, como você tem controle sobre a corrente livre, então você acaba manuseando e trabalhando mais com H, e como você tem controle sobre a diferença de potencial, você acaba trabalhando mais com o E, certo? Mas eles não estão em pé de igualdade direto, né? Vamos dizer assim. Um está relacionado com a corrente livre, o outro está relacionado, o campo elétrico, com a carga livre mais a presa, certo? Só que a gente tem controle maior sobre ele. Vale frisar também que muitos autores chamam o H e não o B de campo magnético, tá certo? Então é muito comum você encontrar H chamado de campo magnético e o B chamado de indução magnética, tá certo? No livro, no entanto, que é o livro do Griffiths, visto que a grandeza fundamental é B, né, é ela que ele determina de campo magnético, tá certo? Então, o campo magnético para o Griffiths lá é a grandeza B, tá certo? E não o H, como é muito comum aí em vários autores. Só para a gente concluir aqui também, aqui também tem o nosso o paralelo enganoso, né? Então 6.3.2 fala-se novamente aqui do paralelo enganoso. O que vem a ser esse paralelo enganoso? Então, a lei de Ampère em materiais magnetizados, ele se parece exatamente com a lei original de Ampère, tá certo? Exceto que a corrente total é substituída pela corrente livre, então você troca o seu J pelo J livre, e o B você substitui por μ0 H. Se você fizer isso, você tem a lei de Ampère aí escrita em termos do meu vetor H, tá certo? No entanto, note que, exatamente como no caso da eletrostática, onde o rotacional de E é igual a zero, mas o rotacional de D é igual, se você se lembrar, ao rotacional de P, que é diferente de zero em geral, aqui também você tem que divergente de B é igual a zero, mas o divergente de H é igual a menos o divergente do emão.
certo? Então você não pode simplesmente sair trocando J por J livre, B por μ0H em todas as equações e achar que tudo vai ser satisfeito e vai ser válido. Isso só é verdade quando o divergente de M for igual a zero, certo? Quando você tiver o divergente de M igual a zero, então aí você tem um paralelo entre B e H, certo? Então, para a gente concluir aqui, vamos fazer o exemplo 6.2, que calcula então o J livre de um cilindro uniformemente, com uma corrente uniforme, certo? Então você tem aqui, ó, então esse aqui eu vou por aqui embaixo, fazer aqui embaixo o exemplo 6.2. Então você tem um cilindro de cobre de raio R, rão, carrega uma corrente I uniformemente distribuída. Então a pergunta aqui, encontre H dentro e fora do cilindro. Então, essa resolução é facilmente encontrada. Você tem aqui o seu cilindro. Esse cilindro aqui, ele passa aqui uma certa corrente livre. O que você vai fazer, então, é construir aqui minha amperiana aqui. Você tem que calcular a corrente que passa dentro dessa amperiana e aí aplicar a lei de Ampère para o H. Então, você tem que o H escalar dl é igual ao I livre envolvido pela amperiana. Então, você tem aqui o I total, está relacionado com o meu π, aqui o meu rão, né? Ele está diretamente relacionado com o π ao quadrado, assim como o IL, o I livre envolvido, está com o meu π S ao quadrado, onde S é o raio aqui da minha amperiana. Estou fazendo isso para calcular internamente, tá certo? Então aqui eu tiro uma relação entre o I livre envolvido e o I total. Então o I livre envolto nada mais é do que o I S ao quadrado sobre R ao quadrado e de forma que H dentro do cilindro, né, vai ficar H vezes 2PS, simplesmente resolvendo a expressão da lei de Ampère para o H, vezes o I envolto, que é I S ao quadrado sobre o R ao quadrado, aqui em módulo H. Tá certo? Então, daqui eu tiro que o meu H, se atentando para a regra da mão direita, então já, fazendo as contas, vai ter 1 sobre 2π I S sobre R ao quadrado na direção φ versor. Isso aqui para S menor que R. Se você fizer uma amperiana aqui fora, aí fica mais fácil ainda, você deduz diretamente que o meu H ele é igual a I sobre 2π S na direção φ versor para S maior que R. Okay, então esse é o exemplo 6.2 direto, que então usa-se a lei de Ampère aqui em termos da corrente livre para ser calculado. Ok? Aí para concluir o capítulo 3 fica falando parte de ferromagnetismo que a gente faz então na próxima aula. Então é só por agora.